Fala galera do xadrez, tudo bem? Aqui é Lucas Herrera, estamos no canal Checkmate. E sim, hoje começa o match do século, um match entre os dois grandes jogadores, um talvez o maior da história e o outro campeão mundial na época, Spassky contra Bobby Fischer. Mas antes peço que tu te inscreva no canal, tem muita gente nos assistindo, tá? E não tá se inscrevendo no canal. É muito importante, antes de a gente começar a partida, que tu te inscreva, claro. E que a gente vai ter um conteúdo bem bacana aqui no canal. Que tu apoie o canal aqui embaixo, se tu puder contribuir com alguma coisa, que a gente não é financiado por ninguém. Mas a gente quer fomentar o xadrez a nível Brasil, a nível regional. Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? E antes de a gente começar esta partida, que foi uma verdadeira luta, eu preciso explicar um pouquinho o contexto desse match, né? Esse match se passa em 1972, época de Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha lançado a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E tu vai dizer assim: Lucas, o que tem a ver isso aí com o xadrez? Tem muita coisa a ver, porque logo depois, alguns anos depois, a Rússia fabricou também a bomba atômica. Uma curiosidade para quem não sabe, quem é que fabricou a bomba atômica, por incrível que pareça, foram dois alemães, que fugiram da Alemanha na época do nazismo e foram para os Estados Unidos. Dois cientistas alemães, nem eram americanos. Mas enfim, naquela época se travava a Guerra Fria, né? E o Fischer sentiu isso na pele durante vários campeonatos que ele jogou contra os russos, porque na verdade nunca teve um campeão americano, né? Originalmente americano. Então o que acontece? O Fischer começa a fazer o que faziam com ele, porque o Fischer relata em vários torneios que ele jogava contra os russos, que a maioria era russo, porque ele estava na elite do xadrez mundial, e tinha um dinamarquês que era o Bent Larsen, que ele ganhou de 6-0. E isso é importante também salientar que antes desse match o Fischer não perdia há 20 partidas, né? Tanto é que se vocês olharem aqui no painel, ele tem range muito superior ao Spassky, né? E talvez quando terminar esse match ele tenha ultrapassado os 2.800 de rating. Mas ele não jogou mais, né? Esse foi o último torneio oficial dele. Na verdade ele jogou em 92 de novo contra o Spassky, mas esse aí é uma outra história. Nesse momento histórico, o Fischer faz a Guerra Fria no xadrez. Sim. O que fizeram com ele, como ele dizia que nos próprios campeonatos os russos empatavam em poucas jogadas, acordavam o empate, e sopravam jogadas um pro outro quando jogavam contra ele. Porque o Fischer era tão obcecado pelo xadrez que ele aprendeu a falar russo. Sim, ele falava russo e entendia o que eles falavam. Então ele jogou, era o Fischer contra o mundo. É por isso que, na minha opinião, mas tu pode deixar a tua aqui embaixo, ele é o melhor de todos os tempos, né? Ele ganhou da Rússia, né? Sozinho, praticamente. Também ele teve depois críticas contra os Estados Unidos e tal, mas ele era americano. Importante, outra coisa importante salientar que Fischer jogou 5 partidas com o Spassky e jamais venceu o Spassky até esse momento. Essa aqui é a rodada número 3. Foram 2 empates, 3 empates e 2 derrotas pro Spassky, né? Outro fato interessante, que Fischer, na abertura do match, ele simplesmente não foi, e não estava nem na Islândia onde ia ser o match. Ele estava nos Estados Unidos. Inclusive teve um chefe de governo militar que suplicou para ele ir. Daí ele colocou um monte de empecilhos. Ele queria mais dinheiro, queria dinheiro do cinema, dinheiro das TVs e tal. E afinal os caras fizeram de tudo para ele ir, fizeram o que ele pediu. Os russos diziam pro Spassky não aceitar, mas o Spassky aceitou igual, porque o Spassky era um cavalheiro. E depois a gente vai falar no final do match por que ele era um cavalheiro. E aí o Fischer estava sempre reclamando de luz, de tal. Ele estava fazendo o quê? Uma pressão psicológica, como faziam com ele. E depois de tanta insistência, ele voa para a Islândia e joga a primeira partida e perde, né? No segundo dia ele não vai, porque disse que tinha muito barulho no salão, e perde por WO, né?
E esta partida que vamos ver agora é a terceira partida. Também é importante falar, desculpe, mas é importante falar que para vocês entenderem que Fischer era um cara que era muito, como é que eu posso dizer, previsível nas aberturas. O Fischer nunca mudava as aberturas. Ele tinha um repertório, aquele repertório dele e pronto. E nesse match, ele jogava Siciliana Najdorf, ele mudou para Paulsen. Ele jogou defesa Pirk e defesa Lekini, que ou muitas poucas vezes ele jogou esse tipo de defesa. Tentando confundir o Spassky e conseguiu. Agora, sem mais delongas, te inscreve no canal agora e vamos analisar essa partida aí juntos. Bom, estamos aqui. E de brancas está o campeão mundial, o atual campeão mundial da época, o russo Boris Spassky, com 2.660 de rating. E de negras está ele, o terror de Chicago, Bobby Fischer. E vamos para a partida. D4. Spassky começa com D4, sólido. E com medo já, né? O Fischer continua jogando aqui, C5. E isso aqui, o Fischer é especialista de negras, né? E toma D, C toma D, D6, cavalo C3, G6. Tem algumas pessoas que gostam de tirar o bispo por aqui, mas ele, para não tomar essa cravada, tá? Mas o Fischer jogou G6. E aqui o Spassky faz um lance meio estranho, né? Mexer as peças duas vezes, né? Mas ele é um jogador agressivo, né? Talvez ele tire dessa como essa e essa para dominar o centro, né? E tirar o bispo por aqui provavelmente. Continuando, cavalo de B em D7, E4, como eu falei, dominando o centro. Como sempre digo, a batalha, isso aqui foi uma guerra. A batalha toda no xadrez se trava no centro, na abertura, né, no caso. O Fischer desenvolve bispo G7, bispo E2, rock and roll, torre E8, controlando essa casa aqui. Vamos ver como é que continua esse passo. Será que ele vai fazer F4? Vamos ver. O que tu jogaria aqui? Seria bom pensar, né? Porque olha só, nós temos aqui duas peças que não estão jogando. Provavelmente sairão por aqui ou por aqui. O bispo, né? E o espaço que também tem duas peças que ele tem que dar um jeito, né? Ou vai para ataque ou continua desenvolvendo. Vamos ver. Dama C2. Colocou a dama em jogo. Cavalo H5 e este aqui eu sei que na época foi considerada. Eu tô sem análise do computador, como eu disse pra vocês, a gente analisa juntos, tá? Como um jogador que sou eu, que eu me considero jogador profissional, com vocês que também analisem junto comigo sem a máquina, tá? Esse aqui foi considerado uma jogada brilhante com 2 signos de exclamação, tá? Mas o Fischer sabia que era uma jogada ruim. Na época os livros colocavam com 2 signos de exclamação. Por quê? Porque ele acaba com a estrutura de peões dele. Depois com o espaço que... Espero que tomou, né? Tomou aqui. Ele acaba com a... Olha aqui a estrutura de peões. Uma coisa que eu sempre digo e gosto de comentar com vocês. As ilhas de peões, que tem no livro de Roberto Grau, o Tratado Geral dos Peões, que é importantíssimo. Aqui a gente vê, tem uma ilha de peão, 2. Agora aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4 por quê? Porque estão sempre conectados, pode ver. Aqui estão conectados. Aqui estão conectados, ó. Faz toda essa conexão aqui. Mas por que o Fischer fez isso? Para justamente ter a iniciativa da partida. Ficando inferior, aqui ele está inferior. Cavalo C4, o espaço que vai direto ao ponto. Cavalo E5. Cavalo E3. Veja como o Fischer vai para o ataque mesmo. Dama H4. E por enquanto não ameaça nada, né?
Fica de olho naquele peão. Agora sim, ameaça ali H2. O espaço que ele toma. Até aqui eu acho que ele tinha calculado, né? Agora já ele tem uma ilha a menos. Ele juntou os peões, né? Continua com o bispo F4, dama F6, G3, desenvolve o bispo em D7, A4, B6, torre F de E1, A6, e aqui ele vai administrando B5, vai ganhando espaço aqui no flanco da dama, torre A, E1. Esse lance é muito bom, dama G6. Por quê? Porque ele fica de olho, ó, nesse ponto. Provavelmente ele vai dobrar as torres aqui e ele vai pressionar com todas as forças depois que ele resolver esse problema aqui no flanco da dama, porque tem isso ainda, né? E não vai, o espaço que não vai tomar aqui, né? Lógico. B3 segura, ó. Torre B8 pressionando o espaço a tomar o peão. Aí ele resolveu essa parte aqui. Tá resolvido, ó. O espaço que jogar B4, sacrificando um peão. E o Fischer faz um lance aqui, porque o Fischer é um grande finalista, né? C4, peão passado. Peão passado é um perigo. Dama D2. Torre A, E8, que foi o que eu falei. Pressionando este ponto. H5. Volta. O espaço que fica meio sem o que jogar, né? Conseguiu mexer. Aí tá. Ele tenta uma repetição. E aqui, a partir deste momento, o Fischer, a técnica do Fischer é impressionante. O espaço que queria repetir aqui, né? Aqui volta. Aqui volta. Mas vejam a técnica do monstro de Illinois. Dá o bispo. Um bispo que tinha uma diagonal muito boa aqui, né? Toma o peão, ganha o peão, toca. Bispo H6, isso aqui já chega a dar um frio na barriga, porque tá levando mate aqui, né? Se não defende. Faz o bispo voltar e crava o bispo, ó. Pra ele não voltar pra cá, perturbando e tentando dar mate. Rei F1, bispo F5, traz o bispo pro jogo. Rei E2, cheque. Dama C2, dama D2, o espaço que ia trocar tudo para empatar, né? E dama B3, o espaço que decide jogar dama D4, tá? Nesse momento, antes desse lance, nesta época, é importante salientar que as partidas eram suspensas. Lucas, suspensas? O que é partida suspensa? Assim, depois de certo tempo de jogo, o jogador que era a vez de ele jogar, ele anotava a jogada que ele ia fazer e simplesmente a partida continuava no outro dia. E o Fischer anotou bispo D3, né? E entrega a carta no envelope, né? Para o juiz da partida. E no outro dia reinicia a partida de novo. E o Fischer joga bispo D3. E nesta posição, o russo Spassky, que já ganhava de 2-0, perde a partida e abandona. E abandona por quê? Porque aqui vai cair tudo, né? Vejam que o rei não pode. Se ele vier pra cá, vai tomar aqui. Se vier pra cá, vai perder aqui. E tem várias continuações, né? Vamos supor que ele venha pra cá. A gente não consegue mexer aqui, tá? Beleza. Só na análise da partida. Mas enfim. Vem pra cá, toma aqui, né? Cheque. Vem pra cá. Pode tomar cheque de novo. Pode avançar o peão. Tem o bispo. Não tem ataque nenhum. Ele não tem. Pode ver que o espaço que não tem ataque. O rei foge, né? E assim o Fischer ganha a primeira partida desse match espetacular. Um match que foi uma luta inacreditável.
esta foi a terceira partida, tá? E vamos ver as mais importantes, não todas, mas as mais importantes, em que o monstro de Illinois começa a se tornar o novo campeão mundial e o único campeão mundial americano até hoje. Até hoje nenhum americano ganhou o título mundial. Se tu gostou desta partida, desta história emocionante, te inscreve no canal, dá like e compartilha este vídeo que tem cultura, que tem um xadrez de alto nível. Compartilha e apoia o canal se tu puder. Um grande abraço e até a próxima partida.